Nesse vídeo eu vou te falar das 4 habilidades fundamentais que você precisa desenvolver para aprender a pintar e desenhar de forma efetiva. Porque aprender habilidades artísticas, aprender a pintar e desenhar, não é meramente uma questão de talento, e sim de aprender as habilidades, as ferramentas, as técnicas corretas e adequadas. Eu sou Alex Camanho, fundador do canal Ateliê Box, que veio para desmistificar o talento de habilidades artísticas para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo, e sem mais delongas, vamos para o assunto. Bom, essas 4 habilidades, elas são, na verdade, grandes fundamentos estruturantes de todo o seu aprendizado, né? São eixos ali que você vai aplicar sempre, em todo o seu processo de aprendizado, em todo o seu processo de pintura, você vai estar exercitando e praticando todas essas 4 habilidades. São coisas que você vai estar sempre aprendendo, sempre se aprimorando. Eu particularmente sinto que ainda tenho muito a desenvolver em todas elas, e isso para mim também é o mais legal do processo do aprendizado artístico, né? Eu acho que esse processo, né, essa coisa de estar sempre aprendendo, de estar sempre tentando renovar e inovar mais o seu repertório artístico, o seu repertório visual, é esse processo que é o mais legal da prática artística. Eu também ordenei aqui nesse vídeo essas 4 habilidades mais ou menos em uma lógica ali que segue um processo, digamos, um passo a passo de um processo de pintura, em como você vai construir sua pintura também, né, usando essas 4 habilidades. Mas são coisas que você aprende de uma forma dinâmica, né, principalmente se você está aprendendo mais ou menos sozinho ali, você vai aprendendo de forma mais dinâmica e não precisa ser nessa ordem, mas se você quer seguir uma ordenação, né, uma sequência estruturada de aprendizado, aqui, essa ordenação que eu vou dar é basicamente uma estrutura sequenciada para você aprender cada passo, cada etapa ali da ideia de um processo de pintura e de desenho. Ah, e depois que assistir no final do vídeo, comenta aqui para mim qual dessas 4 habilidades você acha que você quer que eu faça um vídeo específico falando primeiro, e também qual delas você acha que você precisa desenvolver melhor, né, o que você já conhecia, que você... Enfim, comentar aqui o que você achou do vídeo e a sua sugestão de qual que você acha que é mais importante para fazer um vídeo específico. Habilidade número 1. Desenho de observação. Às vezes, desenhar de observação, né, quando você vê alguém desenhando de observação, parece algo muito incrível, praticamente mágico, e não dá para entender muito como é que algumas pessoas conseguem, né, retratar a realidade tão bem, mas quando você vai tentar é algo muito difícil e simplesmente não sai, né? Sai algo completamente diferente daquilo que você está tentando desenhar por observação. Mas ó, não é nada mágico do outro mundo, não. Existem exercícios e ferramentas para a gente poder exercitar essa capacidade da observação. E outra coisa, é fundamental a prática constante, né, para poder aprimorar. E isso não só no desenho de observação, como também todas as outras habilidades que eu vou descrever aqui, como também em qualquer coisa que você está aprendendo, né? É importantíssimo a prática constante para você aprimorar. Agora, não é praticar por praticar, né? Tipo assim, fazer desenho de observação por fazer, né? Por tentar, assim, sem saber o que está acontecendo, sem saber por que você está errando, o que e onde você está errando, também não vai adiantar, né? Não vai levar ao aprimoramento, né? Então é importantíssimo você parar, observar o que está te incomodando no desenho, o que você acha que pode melhorar, por que não corresponde àquilo que você quer, né? Fazer essa análise crítica no seu processo de busca do aprendizado. Mas eu vou te falar aqui alguns exercícios e dicas para você poder praticar o desenho de observação. Bom, em primeiro lugar, você precisa abstrair da sua mente, né, da sua concepção de símbolos, aquilo que você está desenhando, né? Você precisa abstrair para não trazer o símbolo pré-concebido que você tem daquela figura, daquela imagem, né? Daquele objeto que você está tentando desenhar por observação. Eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre o que é essa coisa desse conceito, né? Dos símbolos pré-concebidos, no meu último vídeo, que você pode dar uma verificada. E o que isso quer dizer, né? O que quer dizer não trazer os símbolos pré-concebidos? Basicamente, quando a gente está desenhando por observação, a gente precisa não ficar pensando assim, por exemplo, né, tomando um desenho de um rosto. Aqui está um olho, que esse olho está aqui assim, nessa posição, nesse tamanho aqui tem um nariz, aqui tem um outro olho. Você tem que esquecer isso, não pode ficar pensando naquelas figuras, no que são, no conceito daquilo ali. Você tem que olhar, o que você está desenhando nada mais do que linhas, formas, né, e tal, mas enfim. Você tem que estar pensando, né, enquanto você desenha, essa linha aqui, ela sobe mais ou menos nesse ângulo, até mais ou menos nessa altura, quando ela faz uma curva abrupta e desce de novo.
ela tem mais ou menos o tamanho daquela outra linha que eu desenhei mais ali. Enfim, são coisas assim que você tem que estar prestando atenção quando você desenha. Você não pode ficar só pensando naquela figura específica, naquela coisinha específica que você está desenhando. Senão você traz justamente os seus símbolos, né? Você acaba sofrendo essa interferência. Você precisa abstrair. O que você está desenhando são símbolos, são formatos, formas, né? Formas amorfas. Não são necessariamente círculos, triângulos e quadrados, né? São coisas que não existem, assim, que não existe um nome. Essas figuras que você vai desenhar, essas linhas que você vai desenhar e a relação de tamanho entre elas é o que você precisa estar atento, precisa estar observando durante um processo de desenho de observação. Então eu vou te passar agora algumas tarefas, alguns exercícios para você praticar um pouquinho isso, e eu vou te falar que você precisa primeiro prestar atenção em tudo isso que eu acabei de te descrever, né? Você precisa separar um tempo específico para isso, você precisa se concentrar, né? Não ser interrompido, manter aquela função ali, prestando atenção nessa coisa das linhas que eu falei, né? De uma forma geral é isso, mas aqui eu vou passar três tarefinhas para você fazer nessa ordem necessariamente, certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero que você desenhe um rosto de uma pessoa, certo? De memória, de cabeça. Não é para usar referência, não é para usar desenho de observação aqui agora. Faça um rosto de uma pessoa como você quer fazer, como você imagina que tem que ser feito e desenhe. Em segundo lugar, você vai fazer um desenho de uma pessoa, de preferência até você mesmo, né? Seu próprio retrato, ou até usar um espelho e fazer esse desenho de observação, né? Olhar e tentar representar no papel aquilo que você está olhando, né? Ambas sempre fazendo com bastante calma, tranquilidade, paciência, não precisa ser no mesmo dia, não precisa ser em sequência entre eles, né? O importante é você começar e finalizar um deles na mesma sessão, mas não precisa fazer todos no mesmo momento, né? Faz um, no outro dia faz o outro, e depois você faz o terceiro, que é o principal, certo? Essa é realmente a tarefa, mas é bom você fazer esses dois primeiros para você ter como um parâmetro comparativo, né? Para você ver como que está o seu desenho atual e até no futuro, né? Com a sua prática, você continuar praticando, você comparar, né? O quanto que você progrediu. Porque na progressão, né, de habilidades artísticas aí, é muito importante que você se compare sempre com você, né? Com o seu passado, com a sua habilidade do passado. É importante ter as referências artísticas, né, de obras de artista que você gosta, que você aprecia, que você quer atingir aquele nível, mas tem que tomar cuidado para não se comparar demais e ficar se frustrando, achando que não tem talento, que é impossível aprender mais e tal. Então é sempre bom você se comparar com você mesmo. Então essas duas imagens iniciais é até para você usar depois também, para ter como um parâmetro ali inicial. Bom, enfim, a terceira tarefa, eu tenho um link aqui embaixo na descrição do vídeo, que você vai poder acessar uma imagem que ela é de um desenho invertido, né? O desenho está de cabeça para baixo e você precisa olhar ele assim. Você não pode desinverter ele, né? Você tem que olhar para ele de cabeça para baixo mesmo e desenhar ele de cabeça para baixo, certo? Essa é a tarefa, esse é o exercício. Depois que você completar, aí sim você pode virar de cabeça para cima e comparar com o que com a sua referência, né? Desinverte ele também depois para isso e comparar com os outros dois que você fez. Então, faça e não deixe de comentar aqui o que achou dessa experiência e qual dos três você achou que ficou melhor. Habilidade número 2. Identificar o valor tonal. Essa é uma importantíssima habilidade para você aprender a criar efeitos visuais de volume e profundidade nas suas pinturas e nos seus desenhos. É o valor tonal das imagens, né, das cores, que possibilita esse efeito visual, né, por causa do contraste dos diferentes níveis de cinza ali que existe naquela pintura. Então grave isso e nunca mais esqueça da importância que é o valor tonal para você conseguir pintar de forma efetiva sem parecer uma imagem muito chapada e sem volume e sem profundidade. Bom, o valor tonal ele significa nada mais do que a variação de claro e escuro na sua pintura. Ele é, na verdade, também uma das propriedades da própria cor, mas como ele é muito importante, muito mais importante do que as outras características da cor, né? Ele é estudado um pouco separado e até antes de você poder entender melhor sobre cores, né? Sobre mistura de cores, é importante você entender sobre o valor tonal. Ele mede o quão claro ou escuro é uma cor e na sua simplificação a gente costuma chamar de escala de cinza, né? Que é a variação, é uma escala de cores de claro ou escuro, né? Com níveis estabelecidos ali de quão
branco ou preto é aquela cor ali, né? Por isso que é a escala de cinza, porque é a variação entre branco e preto. Então, o que causa a impressão de volume e de profundidade aqui nas pinturas é o quão escuro, o quanto de contraste que a gente tem entre as áreas da pintura, né? Então, por exemplo, uma área mais clara, muito perto de uma área bem escura, isso causa um contraste grande e isso causa o efeito de profundidade. Então é importante quando você está pintando, quando você está aprendendo, a escurecer. A gente tem muito medo, quando a gente é iniciante, de escurecer demais, né? A gente vai pintando, porque logo que a gente começa a dar as nossas primeiras pinceladas, o papel é todo branco. Então qualquer marca que a gente faz ali já vai parecer muito escuro, né? Então é muito fácil a gente deixar de criar volume por um medo de escurecer demais, por um medo de colocar muita cor ali, né? Muita tinta no nosso papel. Então, se você termina uma pintura e acha que ela está chapada, que ela está sem volume, ou até mesmo se você acha que ela está meio estranha, que você não sabe identificar o problema direito, tente colocar ela em preto e branco, coloque ela em preto e branco e, se você fez com uma referência, coloque a sua referência também em preto e branco e compare esse nível de claro e escuro das áreas. Isso vai te revelar bastante coisa sobre essa possibilidade de criar efeitos de profundidade. É por isso que o valor tonal ele é mais importante que as cores, porque é ele que vai fazer esse efeito, não são as cores. É essa propriedade, né? As cores que são escuras, elas vão estar nas áreas escuras da sua pintura ali, né? Trazendo o efeito visual da cor. Mas o que causa o volume não é a cor, é o quão claro ou escuro, qual é a diferença de claro ou escuro que tem ali nas áreas da pintura. Então, recapitulando a dica que eu falei rápido aqui, transforme sua pintura, sua referência em preto e branco para poder ver o valor tonal dela, para você poder treinar isso, porque isso também é uma habilidade. Você conseguir olhar uma cor e saber se ela é muito clara ou se ela é muito escura, é muito sutil, é bastante difícil e requer treino. Então, quando você está aprendendo a pintar e quer criar efeitos de volume e profundidade, pinte em preto e branco, transforme a sua figura em preto e branco, ou se pintou em cores, transforme o seu resultado final em preto e branco, para poder ver e tentar estudar o valor tonal da sua pintura. Além disso, force um pouquinho e escureça a sua pintura. Se por acaso ficar muito escuro, tudo bem. Se escurecer demais, tudo bem. Foi um equívoco, pode ser um erro, mas é assim que a gente aprende. A gente precisa errar para conseguir aprender. Quando a gente pinta e escurece demais, a gente consegue começar a estabelecer os limites. Ah, nesse caso aqui que eu pintei, ficou muito escuro. Eu poderia ter pintado um pouco mais claro essa área, né? É com os erros que a gente vai aprender. Habilidade número 3. Estrutura e perspectiva do desenho. Bom, a habilidade de desenhar de observação, né, de olhar uma figura e desenhar, ela é muito boa para você treinar propriamente dita o seu desenho, né, a sua representação gráfica da realidade ali no papel, e também para aumentar o seu repertório visual, né, porque quando você desenha várias coisas de observação e vai decorando aquele processo ali, naquela imagem, ou a mesma figura em diferentes ângulos, diferentes posições, são formas de você aumentar o seu repertório visual, né, o seu repertório gráfico. Mas para você criar de cabeça, digamos assim, né, é muito importante você ter um repertório gráfico mais amplo, mas além disso, é importantíssimo você entender da estruturação do desenho em si, a simplificação e a estruturação, que é você conseguir abstrair aquela imagem no espaço tridimensional e entender como que aquela figura se posiciona em um espaço tridimensional. Por isso que eu falei estrutura e perspectiva, porque elas se relacionam um pouquinho ali, né? Quando a gente estrutura uma figura, uma imagem, mesmo que a gente está desenhando ali só aquela figura, seja um retrato, né, de perto, uma fruta, uma pintura botânica, qualquer coisa, um objeto mesmo, para a gente entender a estrutura dele, a gente tem que entender como ele se posiciona no espaço tridimensional e, portanto, a gente precisa entender um pouquinho da perspectiva daquele objeto ali para a gente poder posicionar ele. Quando a gente entende essa estrutura, a gente consegue mexer um pouquinho nele, né, mexer na posição, sem necessariamente ter uma referência naquele ângulo que a gente está fazendo, né? Então, entender da estrutura ajuda muito para poder criar de cabeça numa posição, num ângulo que não necessariamente você já desenhou antes. Então, não dá para eu falar aqui, entrar muito nesse assunto. Como eu falei, se você quiser que eu fale mais sobre isso, comente aqui, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas, para tentar fazer um exercício, uma dica aqui de exercício para você, se você já desenha um pouco, já consegue fazer algumas coisas de observação, existe uma característica no desenho que a gente chama de wireframe ou linhas de contorno, que é tipo aquelas coisas, eu não sei se você já viu, de modelagem 3D, aqueles programas que fazem coisas 3D, né? Quando ela está numa estrutura mais simples, sem estar refinada, bonitinha ali,
com a renderização final daquilo que o artista está fazendo, né, o artista 3D no caso, ele é todo subdivididinho, né, em pequenos polígonos ali que definem ele. Então, essas linhas divisórias, né, que contornam aquela figura é chamada de linhas de contorno e são linhas que estão ali postas em uma certa perspectiva, né? Então, quando você fizer um objeto, tente mapear, né, em forma de rascunho, em forma de estudos ali, tente mapear as linhas de contorno daquele objeto, que são basicamente, isso é mais fácil de fazer em objetos mais retilíneos, né, mais retos, né, com arestas retas. Então, assim, geralmente coisas que o homem constrói, como móveis, né, sei lá, abajur, qualquer coisa mais quadrática, assim, né, é um pouco mais fácil para fazer, porque a gente vai seguir as linhas paralelas das arestas ali daquela figura, tanto na vertical quanto na horizontal, e a gente consegue entender um pouco da formatação do tridimensional daquela figura ali. Mas para entender melhor sobre isso, é bom estudar de perspectiva. Habilidade número 4, cores. As cores, acho que são a coisa que mais chama a atenção das pessoas, né, em uma pintura e das pessoas em querer aprender a pintar e desenhar, né? Justamente porque as cores, elas têm toda essa diversidade, né, e é muito bonito observar e ver os efeitos que ela causa numa pintura, né? Então, é uma das coisas que mais chama a atenção e é uma das coisas que o iniciante quer fazer logo, né? Pintar com cores. Você não vai pintar preto e branco quando você quer pintar, né? Você quer pintar porque você quer usar as cores. Mas para aprender cores é importantíssimo para aprender a misturar as cores e não se frustrar, né? Porque também é uma grande causa dos iniciantes de frustração, né? Uma grande causa para os iniciantes de frustração, de dificuldades e tal, quanto às misturas de cores. Então, para você misturar de forma assertiva, você precisa entender de teoria das cores. E como eu falei, as cores, elas vão dar um charme final na pintura, elas vão trazer ambientação, né, um clima, eles trazem vários efeitos visuais muito bonitos, né, que trazem uma beleza grande para a pintura, mas no caso de uma pintura pictórica ali, né, que representa alguma coisa, que não seja uma pintura abstrata, o mais importante são essas outras coisas que eu falei, do que as cores, né, para ter a sensação de acerto efetivo, digamos assim, para uma pintura, são essas outras habilidades que eu falei, não as cores vêm por último, para dar aquela gabaritada final, né, aquele charme, aquela coisa ali, e alguns efeitos mais bonitos. Bom, e por causa disso tudo, né, que eu falei, que eu acho que o uso de cores até é importante no começo do aprendizado, né, você já mexer com cores, já entender, principalmente com aquarela, que ela tem a sua característica dinâmica e os efeitos aquarelados ali, é muito legal para você explorar a mistura de cores de uma forma mais livre, mais solta, até um pouco abstrata, né, no começo do aprendizado. Mas em um processo de pintura, ela vai ser, tipo assim, a última coisa que você vai se preocupar. Mas para o iniciante começar a aprender, começar a mexer ali, é legal você já pintar com cores, fazer algumas coisas. Bom, eu até tenho um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, né, sobre misturar cores assertivamente aqui no canal, que eu já publiquei já tem algum tempo. Eu pretendo fazer um novo vídeo sobre isso, então comenta aqui se você quer um vídeo sobre mistura de cores, para eu fazer agora um vídeo novo sobre isso. Mas, enquanto isso, fica aqui uma dica para você. Quando você for pintar, misture suas cores previamente, né? Não saia misturando as cores já na sua pintura, não. Faça um teste no outro papel, faça um teste no godê, para ver que cor que sai da mistura das cores que você quer colocar ali na sua pintura. Ou, de preferência, até faça isso como uma referência. Pegue as tintas que você tem, as cores que você tem, e faça várias misturas entre elas, vários tipos de misturas ali para você experimentar, faça anotações e deixe guardado separado para você saber, ó, se eu pintar aqui nessa pintura agora essa cor com essa, eu vou ter essa aqui de resultado e eu não quero essa mistura. Aí você vai ter um embasamento para saber o que você vai misturar ali na sua pintura, né? Então não deixe de apertar o joinha aqui no gostei se você gostou desse vídeo e também não deixe de comentar qual dessas 4 habilidades você quer que eu faça um vídeo específico sobre ela, né? Provavelmente eu vou fazer vídeo sobre todas, mas qual delas você quer primeiro? Qual que você acha que você mais precisa saber melhor já agora? Bom, então valeu, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.